Papai, isso aí. Vou pedir que quem for entrando, deixe o seu microfone no mudo, né, para a gente não falar mal do vizinho, né, e sair gravado para sempre, para toda a eternidade. Eu sou campeã em fazer isso, né? Então agora eu já aprendi, não falo mais mal do vizinho, eu falo Edivaldo. Eu vou pôr no mudo aqui, eu estou fazendo as etiquetas para distribuir os kits, tá? Ah, legal, então, legal. Ok? Se precisar, é só me chamar, tá? Tá bom, obrigada. O Edivaldo está mandando para vocês, o material do pensamento computacional já chegou, né? Ele vai estar mandando isso para vocês. Deixa eu ver aqui se melhorou aqui. Então, eu vou subir, gente. Então, qual é a ideia, né? Eu trouxe uma apresentação rápida, nós vamos ter 3 encontros, né, para a gente falar desse material do pensamento computacional, né? E eu vou mostrar para vocês que eu acho que deve ter gente ainda angustiada aí, né, do que vai acontecer, né? A gente sempre fica um pouco aí angustiado nesse começo, né? Então, a gente fez uma pequena apresentação para esclarecer dúvidas, né? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, tá? Mas depois eu vou lá e olho que eu estou admitindo as pessoas. E aí depois eu entro aí no chat para a gente ver o que tem de pergunta aí. Deixa eu subir a minha telinha. Vocês estão vendo a minha telinha? Tem 2 moças bonitas aí na tela? Yes? Sim, estamos vendo. Então, tá bom. Então, a gente consegue daqui... Deixa eu botar aqui o meu controle, né, para admitir aqui as pessoas. Então, gente, deixa eu pôr aqui para ele passar. Espera aí. Tecnologias, apresentação do slide. Daqui. Então, para a gente conversar um pouquinho, né? A proposta da nossa formação, né? Ela faz parte, como a gente disse lá naquela primeira live, de uma ação mais ampla, que é o Pense Grande Tecnologias Digitais. O Pense Grande, ele é uma ação que surgiu em 2014 e começou, gente, trabalhando a questão de projeto de vida e empreendedorismo. Tá? Então, ele começou com isso. Com o passar do tempo, 2015, 2016, começou a se perceber que a tecnologia era uma coisa muito premente, tá? Precisava-se disso dentro da escola. A Fundação Telefônica Vivo tinha um outro programa que chamava Programa E, né? Então, vocês vão ver vários materiais com o nome de Programa E, que trabalhava a questão de tecnologia. Né? Então, trabalhava-se programação, pensamento computacional, robótica educacional, trabalhava tinha este grupo, né, que trabalhava. Acho que deve ser hospital, não é? Pessoal, não esquece deixar os microfones fechadinhos. Quality, né? Porque senão a gente atrapalha aqui o pessoal que está no... Então, quem tiver com o microfone aberto, por favor. Pronto, acho que eu fechei aqui os microfones. Então, aí a gente tinha 2 ações. O Pense Grande, que trabalhava em empreendedorismo e projeto de vida, e o Programa E, que trabalhava pensamento computacional, programação e robótica. Eles caminharam juntos até que em 2020 fundiu,
né? Então, todo o legado do programa E vem para o Pense Grande Tecnologias Digitais. Nós passamos o ano de 2020 criando cursos, né, que estão disponíveis, que vocês vão ter oportunidade de vivenciar dois deles, né? Um grupo vai vivenciar o pensamento computacional e o outro grupo vai vivenciar, né, o narrativas de vida, os narrativas digitais, desculpa. E a gente criou materiais, cursos e cadernos de suporte. E agora, 2021, foi a hora da gente voltar, a gente esperava voltar, né, totalmente no presencial, mas infelizmente ainda não foi possível isso, a gente espera que em breve seja, né, assim, realmente que todo mundo consiga, né, tomar a vacina e a gente volte para a nossa vida um pouco mais normal, né? Então, a gente começou a fazer formações, então nós estamos em andamento com uma formação no estado do Amazonas, vamos começar agora com Mato Grosso do Sul e São Paulo, e temos outros estados aí vindo também nesse sentido, em atendimento à BNCC, tá, gente? Que lá na competência 05 da BNCC, que traz a questão da gente trabalhar a cultura digital, né? A inclusão digital e a cultura digital, tá? Então, por isso, dessa proposta que a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul aceitou de pronto, e a gente tem feito uma parceria muito bonita, né? Apesar de estar no início, tem sido muito interessante, muito legal, e ver também a empolgação dos professores, né, nesse processo. Isso para a gente é muito gratificante. Então, para vocês entenderem um pouquinho, deixa eu passar aqui a nossa telinha. Né? Então, tem aqui o objetivo dessa formação, que é possibilitar que os professores da rede de ensino, né, do estado do Mato Grosso do Sul, junto com os estudantes, criem vivências imersivas no tema de pensamento computacional e narrativas digitais. Então, a secretaria escolheu, né, essas duas eletivas para que elas entrassem, né, aí no processo, né? Então, duas eletivas que já vão fazer parte aí desse processo, né? Então, já agora, dia 19, vocês já começam, 19/7, e a gente tem mais 4 que ainda ano que vem, pode ser que venham a estar fazendo parte aí também desse rol de eletivas, né? Então, a gente vai ter aí ainda mais tempo com vocês. Nós vamos ficar aí, a ideia são de 2 anos. O objetivo específico dessa disciplina de pensamento computacional, que vocês vão estar trabalhando com ela como uma trilha, né, de eletiva. Discutir a cultura digital e a importância para a cidadania e a empregabilidade, aprofundar vivências que mostrem como o pensamento computacional pode fazer a diferença na resolução de problemas, né? Então, são coisas que a gente vai estar trabalhando, né, junto com vocês. E também a gente vai trabalhar a vivência dos desafios. A gente quer mostrar o quê, né? A gente quer mostrar que o pensamento computacional, ele está no dia a dia. Não é uma coisa que eu preciso ser o as da programação, né? Ele é anterior a isso, ele é o momento da lógica, né, do pensamento lógico. Aí, para vocês entenderem esse processo, vamos para frente aqui. A formação, ela foi dividida em etapas. Não sei se vocês já receberam isso, né? Mas se não receberam, vão estar recebendo em breve essas orientações também, né? Por via da secretaria. Ela foi dividida em algumas etapas, né? Então, a gente teve uma etapa que foi o primeiro encontro online sobre o tema de tecnologias digitais, foi aquele que a gente teve na segunda-feira, né? Junto com eu e a... Inglês.
Esses três aqui, Espera aí, gente, deixa eu mutar aqui, que tem algumas pessoas com... esse aqui eu peguei a medida. devem estar na escola. Tem que ir nos caras certos, Bercó. Deixa comigo agora. Vamos ver se a gente muta aqui. Acho que foi. Pronto. Então, a gente trabalhou nesse primeiro dia, né, o primeiro encontro online sobre o tema de tecnologias. Nós vamos ter 3 encontros aí que a gente chamou de esquenta para as eletivas. Por que que isso vai acontecer, gente? Porque vocês vão entrar em sala de aula antes de começar o curso, simultaneamente. Né? A formação de vocês para as eletivas vai acontecer simultaneamente. Né, por conta do calendário das eletivas dentro da escola, acabou que a gente não teria tempo hábil para que vocês tivessem a formação antes de entrar em sala de aula. Mas não se preocupem, a gente vai falar um pouquinho disso, e vocês vão ver que não é nada complexo, né? Existe um momento de preparação e nós vamos ter os tutores, mentores que vão acompanhar vocês durante todo esse processo. Então, esse esquenta são 3 encontros de 45 minutos. Nós vamos alterar aquele do dia 30, tá, gente? Que é conselho de classe, não consegui convencer os professores a passar todos os alunos. Então, nós vamos mudar a data, né? Para ficar tranquilo isso, para todo mundo poder participar. E aqueles que não conseguirem, a gente vai ter aí a gravação, que depois a gente disponibiliza no grupo, tá? De 21/6 a 5/7, acontece a inscrição do curso na plataforma do Escolas Conectadas. Então, todos vocês que entregaram essa listinha, que nós estamos aqui, que estamos naquele grupo de WhatsApp, vocês já vão receber o material para estar trabalhando isso, os kits já chegaram do pensamento computacional, vocês vão estar recebendo isso nos próximos dias, né? Ficou muito bonitinho, aliás, né? O kit, vocês vão adorar, depois vocês me contam. Vocês vão precisar fazer a inscrição na plataforma de Escolas Conectadas, que é a área digital de formação da Fundação Telefônica. Por que que vocês precisam fazer a inscrição e nós não podemos pegar essa listinha que vocês já se inscreveram, já está na mão da secretaria? Por conta da Lei de Proteção de Dados, tá? Então, cada professor precisa entrar, porque vocês vão precisar pôr o CPF, porque a gente vai fazer a certificação. Então, a certificação da formação de vocês é feita por uma universidade, né, que faz isso, que é a Uniítalo, e vocês precisam pôr o CPF, senão depois o certificado de vocês não tem validade. E por conta da LGPD, a gente não pode pegar o CPF de vocês e colocarem lá. Então, vocês vão ter um pouquinho de paciência, entre 21/6 e 5/7, vocês se inscreverem lá. Dia 19/7 começa o curso no Escolas Conectadas, ele dura 4 semanas e pouquinho, 4 semanas e 3 dias. Vocês vão ser acompanhados por 3 tutores maravilhosos, né? Que é o Di, a Elô e a Luana, né? Então, cada turma, vocês vão ser divididos em 3 turmas, né? 3 salas de aulas, com mais ou menos 45 professores, né? E vocês vão ser acompanhados por esses 3 fofos, né? Que nos próximos encontros a gente vai apresentá-los para vocês, né? Vocês vão ser acompanhados por eles. E depois, dia 23/8 até 10/10, né? Acontece a mentoria. O que que é a mentoria? Alguém para vocês correrem, caso vocês tenham dúvida, tenham dificuldade, eles são o apoio de vocês. Então, eles ficam com vocês no curso e depois ficam com vocês nas mentorias. Isso quer dizer, gente, vocês vão estar quase no final da aplicação disso com os estudantes em sala de aula, tá? Então, vai ter ali um processo... essa data está errada, não é 14/8 a culminância, não, é 14/10, tá? Saiu errado aí nesse PowerPoint. E no dia 14/10, a gente tem uma live de encerramento, onde a gente vai contar como é que foi o processo até aqui, tal, como é que a gente caminhou, né? Como é que foi esse processo. Dúvida, gente, até aqui? 2 minutos para dúvida. Quem tiver, abre o microfone e fala da sua dúvida. Já abri. Vai lá, Denis. Professor Denis. Então, ali em 14/10, nós vamos ter a culminância. Então, meio que intuitivo, ele não é...
O nosso curso ele não vai durar até dezembro. Não, de vocês na sala de aula, sim. Nós vamos fazer um evento de culminância, que a gente vai trazer mais algumas pessoas para vocês estarem conhecendo, falando sobre o tema, e vocês vão contar a experiência de vocês até esse momento, tá? Certo. E aí, no E vocês caso, continuam com os estudantes mas fazendo a estrutura eletiva. do curso para ministrar, a gente vai ter uma estrutura de curso para ser ministrada até dezembro, com o fechamento das aulas. Isso. Vocês têm 32 horas aula. Tudo bem. E Obrigado. nessas 4 semanas e meia aí que vocês vão estar com o tutor, também vai ser o momento de vocês se apropriarem, né? Porque pensa assim, quando a gente fez esse material, né, a gente usou professores que estavam em sala de aula, tá? A gente tentou trazer uma diversidade, então a gente tem professores que atuam junto com a gente na produção de conteúdo de praticamente todos os territórios brasileiros. Só que, gente, tem uma especificidade da rede que só o professor da rede consegue dar. Então, é um exemplo, é um acolhimento para o estudante, que tenha mais a carinha do local, né? Então, por isso que os nossos mentores vão estar com vocês para ajudá-los também nisso. E para resolver pepino, né, gente? Então, pode ser que, assim, a hora que você vai aplicar uma coisa na sala de aula não deu muito certo, né? Sempre é possível, né? Então, às vezes, eu falo que a gente, como professora, eu sou professora há mais de 20 anos, embora não pareça, né? Sem esse carinha jovem, não pareça, mas eu estou ali nessa lida, né, há mais de 20 anos com estudante, a gente sabe, às vezes a gente traz a coisa feita numa sala funciona e na outra não funciona, né? Então, a gente, infelizmente, tem esse tipo de coisa. Então, para isso que nós vamos estar com os nossos mentores a posto para ajudá-los. Professora, aí no Diga. caso, a forma, a estrutura, vamos chamar de molde do curso, como ele vai acontecer, em que plataforma vai ser com os alunos, isso vai estar tudo no kit ou a gente vai desenvolvendo conforme escolhas? Isso o que vocês recebem no kit, tá, gente? Vocês recebem a orientação pedagógica, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, para ficar mais fácil. Esse kit, ele é físico? Ele é um pendrive, tá, gente? Que vem todo o material. Então, lembra que eu coloquei no grupo aquela cartilha? Sim. Ela é eletiva, tá? Então, a gente vai olhar ela já aqui. Ela tem toda o passo a passo, aula por aula definida. Deixa eu tentar subir ela aqui, que aí fica mais fácil. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu parar esse aqui e pegar a cartilha para vocês verem. Que aí fica mais fácil. Então, vocês estão recebendo isso... Cadê a cartilha aqui? Deixa eu mostrar aqui a cartilhazinha. Esse aqui é o de pensamento computacional, tá, gente? Quando vemos lógica computacional na solução dos problemas do dia a dia, tá? Ele é atreladinho ao curso que vocês vão fazer, que chama-se Meu Computador Pensasse, tá? Então, eles estão... Opa, abri uma coisa aqui que não era. Vocês estão vendo o que eu subi? Não. Sim. Agora apareceu uma tela de login que do estranho. Adobe. Deixa eu cancelar isso aqui. Continuar, sem isso. Não quero continuar isso. Tem um botão de fechar aqui em cima. Oi, desculpa? Aqui, ó, tem um botão de fechar aqui em cima. Ai, No peraí. canto superior direito. Fechou. Não. Aqui. Sobe mais um pouquinho. Peraí. Tem um xizinho, sem ser no último superior. Isso, bem aí no meio. O meu não tá. Ai, peraí. Que o meu tá aqui aguardando. Dentro da própria janela tem um xizinho ali em cima. Isso, no canto superior direito da própria janela. Um pouquinho mais. É que, na verdade, aqui ele tá com a outra coisa em cima. Deixa eu fechar tudo aqui. Ficar mais fácil. Não, mas essa coisa em cima tem um X. Isso mesmo. Ctrl W. Ctrl W, vamos lá. Ai, gente, que bom. Ctrl W, não foi. Alt F4.
Aperta ESC que vai. ESC. É que agora ele resolveu que ele vai carregar alguma coisa aqui, né? Começar novamente. Vamos fechar para ver se ele vai. Aí esse Adobe que está aqui, eu não quero ele. Alt F4. Alt F4. Ai, lindo! Aí saiu tudo. Não, mas vamos lá, eu subo de novo. Deixa eu subir aqui de novo ele. O meu... Alt F4 é bom, desliga até o computador. Pois é, gente, olha aqui que maravilha. Ele... É que, na verdade, eu atualizei esse computador, é isso que ele está querendo subir o Adobe aqui. Vou fechar ele aqui. Ai, gente, ele não vai deixar eu subir com ele, porque eu pedi para atualizar, que eu não atualizei. Vamos ver se agora vai. Bom, eu vou falar o que tem lá, né? Já que ele não quer deixar eu subir com ele. Né, assim, eu pedi para atualizar aqui, e aí ele acabou que ele não atualizou o computador hoje. E aí ficou o Adobe aqui querendo ser atualizado. Mas tudo bem. Se vocês abrirem, eu mandei lá para vocês no WhatsApp. Né? Então, o que que tem nessa cartilha? Tem uma parte teórica, né? E tem cada aula com cada atividade de aula. A gente vai falar no próximo encontro de cada uma delas, tá, gente? Então, não precisem ficar preocupados, que a ideia é que vocês... As 6 primeiras aulas, elas são muito aulas de acolhimento, né? Então, é o tempo em que vocês vão entrar no curso e vocês vão ver o material de pensamento computacional depois que vocês estiverem no curso. Então, vai dar certinho o tempo. Então, lá vocês têm, dentro desse material, cada atividade. Como é que eu faço atividade? Se ela tem material de apoio, tem o material de apoio que vai estar lá, que vocês precisam usar. Claro, gente, é assim, eu quero fazer o meu, eu quero pôr uma coisa mais com a minha carinha. Ótimo, maravilhoso. Né? O material permite isso. Hoje acordei sem inspiração, preciso dar essa aula. Ela está pronta, tá? Ela está lá. Se vocês pegarem aquilo que está ali, levar para a sala de aula, né, ela não vai ter problema nenhum, tá? Ela foi pensada, ela foi testada, o curso de pensamento computacional ele foi testado por professores, tá? E eles aplicaram isso em sala de aula e deu super certo. Preciso de computador? Não, né? Não preciso do computador. Tem uma coisa lá no final que vocês vão precisar de algumas coisas para a gente fazer uma imersão, mas se eu não tenho computador, né, vou estar à distância, pode ser que ainda esteja... Vocês ainda estão à distância, né? Ou está híbrido já? À distância? Isso, à distância. Tá. Então, assim, dá para a gente fazer isso, para o menino fazer em casa, não tem problema, dá certinho, a gente também já fez, né? Com o Amazonas, a gente chegou a fazer algumas coisas que eles fizeram à distância. Aqui com São Paulo, eles estão fazendo tudo à distância desde o ano passado, né? Então, aí na plataforma que vocês já estão utilizando com os alunos, dá para usar isso, tá? A única coisa que não tem pronto nesse material são os PowerPoints, que se vocês usarem de base, né? Aí vai precisar montar esse PowerPoint, que dá também para pegar o material que está lá, que está diagramado, super bonitinho, e usar no PowerPoint, tá? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Vamos para frente? Então, vamos lá. Aqui o nosso livrinho, né? Então, vocês estão recebendo esse material no pendrive. E no pendrive, gente, que vocês vão receber, também tem o guia do Programa E, que foi o primeiro material que a gente fez em 2018, com 17 sequências didáticas prontas sobre pensamento computacional, programação, robótica, etc. Tá? Dentro do pendrive tem também 3 cadernos que a gente fez, também com conjunto de sequências didáticas, também. Ali são, se eu não me engano,
são 17... São umas 60 sequências didáticas. Então, quando a gente fala sequência didática, não tem atividade de uma aula, tá? É 4, 5 aulas que vocês também podem usar para complementar esse material, caso achem que tem uma necessidade ali para o aluno, tá? Então, tem, inclusive, para Professora. todos os... Fala, Tiago. É todo material para o professor ou tem material para o aluno também? O material é todos para vocês, mas, assim, tem coisa que é possível usar para o aluno. Então, por exemplo, se eu falo, vocês vão ver aí, tem uma hora que a gente vai trabalhar com o aluno uma atividade que eu preciso de um determinado... Por exemplo, tem uma lá que são os monstros. Legal, Mardeci, parece aqui. Por exemplo, os monstros, eu tenho lá uma atividade que eles vão trabalhar com padrões. Então, a gente trabalha com padrões para trabalhar os quatro pilares do pensamento computacional, né? Que é abstração, padrões, a resolução de problemas e o algoritmo, né? Então, para a gente trabalhar os 4 pilares, a gente tem material pronto para isso, que vocês podem pegar e passar para o aluno. Olha, tá aqui, ó, gente, vocês receberam aí esse PPT ou esse PDF para imprimir para fazer atividade, tá? Então, tem todo o material pronto. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, né, no caderninho. No material que vai chegar para vocês também tem vídeos que a gente usa no curso, mas que também dá para ser usado com os alunos. Atividades que a gente usa no curso, que também dá para usar com os alunos. Então, tem uma atividade que a gente gosta bastante, que é o labirinto, que a gente trabalha coordenadas, né? Que é a base aí das orientações para o algoritmo, né? Então, a gente tem isso pode ser mandado diretamente para o estudante, tá? Não tem problema, dá para ser usado sim, né? E com todo o material que tem ali, dá para fazer uma customização. Qual é a ideia que a gente trabalha, falando um pouco agora de conteúdo, dentro da questão do pensamento computacional, né? A gente parte de um princípio que a inclusão social, ela passa necessariamente pela inclusão digital, tá? Então, nos dias de hoje, elas caminham juntos, né? Então, não dá para eu dizer que eu vou incluir alguém socialmente se eu não possibilitar que ele tenha alguma inclusão digital, gente. Hoje, até para você pegar o ônibus, você tem que passar o cartão lá, né, de passe e tal. Outro dia, passei, ainda no início da pandemia, passei uma vergonha danada, né, porque eu moro perto, aqui em São Paulo, de uma estação de metrô. Então, poucas vezes eu pego ônibus, né, eu vou a pé até a estação do metrô, pego o metrô para ir para todos os lugares, mas eu precisei ir a um lugar que eu precisava ir de ônibus. Acreditem, uma pessoa teve que pagar a passagem para mim, né? Porque eu não tinha como pagar com dinheiro. O ônibus não aceitava dinheiro, tinha que ter o tal do cartão e eu não tinha o cartão. Aí uma senhora passou o cartãozinho lá para mim, eu dei o dinheiro para ela, né? Porque eu não ia poder pegar o ônibus. Eu não estava pegando num terminal onde eu podia comprar esse bilhete, né? Eu estava fora do terminal, então eu não tinha como fazer isso. Então, passa necessariamente por você ter essas coisas digitais, né? Esse acesso digital. E aí, né, a gente trabalhou parte desse princípio, né, vamos lá, que a gente chama de infoinclusão. Eu gosto bastante dessa imagem, né? O mouse, pelo amor de Deus, que é o processo de democratização das tecnologias. Então, é importantíssimo a gente trabalhar isso. E a rede, né, aí do Mato Grosso do Sul, está de olho nisso, tanto que escolheu trabalhar com essas eletivas, já trazendo nesse semestre, né, quando ainda a gente poderia estar trabalhando isso o ano que vem, que por conta da pandemia, o MEC acabou possibilitando que a gente, né, trabalhasse isso ainda no ano de 2022, vocês já estão um passo à frente, que é já estar trabalhando disciplinas que olhem para a cultura digital, tá? Então, a gente chega nesse desenho, né, bem importante aí. E a gente também
precisa de uma funcionalidade. Então, o que essas 6 disciplinas, elas são 6 disciplinas, tá, gente, que a gente propõe, que é o pensamento computacional, as narrativas digitais, programação desplugada, programação em blocos, programação e robótica, tá? Então, a gente propõe um conjunto, né, de 6 disciplinas aí, no sentido de quê? Da gente trabalhar não mais o estudante como um consumidor da tecnologia, mas um estudante que vai estar preparado para esse mundo VUCA que a gente está vivendo, que é esse mundo pós-modernidade aí, né, em que nós precisamos ter o acesso à tecnologia. A pandemia, eu acho que deixou isso muito claro, gente. Aqui em São Paulo, eu não sei, aí no Mato Grosso do Sul, até procurei esses dados e não achei, mas aqui em São Paulo, nós estamos com 30% dos nossos estudantes sem acesso. 30% dos estudantes sumiram, gente. Né? Sim, sumiram desse processo, eles não tiveram, tanto que assim, a prefeitura, o governo do estado aqui acabou comprando, né, tablets, porque esses alunos sumiram, eles não tinham como acessar. E alguns até tinham o celular, o computador, mas não tinha a internet, né? Então, essa funcionalidade dessa inclusão digital é algo bem importante. E também, né, os instrumentos básicos, que são o computador, a rede de internet e o domínio da ferramenta. Quando a gente fala computador, lê-se aí um tablet, um celular com acesso, né, ter uma base aí que possibilite que a pessoa tenha acesso aí a esse mundo digital. Esse curso primeiro que a gente criou, né, o pensamento computacional, foi o primeiro que a gente fez, que é fruto de um trabalho de 3 anos da Fundação Telefônica. Né? Porque a gente chegava em muita rede e o que a gente via era assim, né? Eu não tenho condições de levar isso para o meu estudante, porque eu não tenho laboratório de informática dentro da minha escola, ou eu não tenho, eu tenho até computador, mas eu não tenho internet. Então, o pensamento computacional, esse primeiro, né, curso que a gente cria, ele não precisa disso. Eu não preciso ter internet, né? Eu consigo trabalhar a lógica, né, a lógica do pensamento computacional para resolução de problemas, sem ter esse acesso. Aí, a inclusão acontece para todos? Não, a gente sabe que não. Né? A gente luta para que sim, mas a gente sabe que essa inclusão não acontece para todos. Né? Ela quanto mais acesso eu tenho, quanto mais recursos financeiros eu tenho, mais fácil é eu ser incluído digitalmente. Tá? Então, a gente tem visto muito isso. Inclusive, esses dias eu vi um projeto muito interessante do Unicef, doando, né, para crianças e jovens, né, em situação de vulnerabilidade, doando celulares e tablets. Né, porque chegou no momento que pode ser que essa situação de pandemia se estenda até o final do ano, e esses meninos teriam aí 2 anos, aqui em São Paulo, esses 30% pelo menos teriam 2 anos fora da escola, tá? Então, um pouquinho isso que a gente está querendo olhar. Aí a gente chega no que é o pensamento computacional. Nós da educação, gente, a minha formação também é na área de pedagogia, tá? Eu sou jornalista de formação, aí eu conheci a educação, me encontrei na educação, por acaso, né, uma amiga me chamou para quebrar um galho numa escola técnica, para eu dar uma disciplina que era uma coisa técnica, o bichinho me pegou, e eu não quis mais sair da educação, e aí eu fui para a pedagogia, fazer pedagogia, e fiz letras também, né, para a gente estar um pouco mais perto da educação. Então, essa história do pensamento computacional, quando começaram a me chamar para trabalhar sobre isso, né, porque eu trabalhava o uso das TICs, integrando as TICs ao currículo, eu achei que era um absurdo, que pensamento computacional era uma coisa só para matemática. Onde já se viu a pessoa da humanidades, né, que não tinha nada, gente, assim, professores de matemática, me perdoem, mas eu era um nó cego de matemática,
E calhou, né, de eu ter professores que não eram os melhores professores de matemática. Eu fui ter um professor de matemática que se encantava pela maravilha da matemática quando eu estava no 2º ano do ensino médio, né? Então a minha base já tinha sido ruim quando eu encontrei essa pessoa. E quando eu me vi diante dessa coisa do pensamento computacional, eu falei, gente, que absurdo, não quero isso para minha vida. Quando eu comecei a estudar, percebi que isso está ligado à resolução de problemas. E a gente pode usar isso o tempo inteiro. Então, ele vai buscar, né, busca isso vai buscar isso na ideia da informática, né, que é você dividir o problema em partes e analisá-lo em blocos pequenos, e eu posso usar isso para qualquer coisa que eu faço no meu dia a dia, tá? Então, isso fez uma mudança de eu querer conhecer mais e querer também estudar um pouco sobre isso. Isso vem do Piaget, tá? Que diz que a gente trabalha a questão de raciocínio, da cognição, desde os 2 anos de idade, e que a gente precisa estimular o raciocínio, que a gente vai perdendo para a vida inteira. Então, gente, a base, né, do pensamento computacional, ele vem de um estudo de um carinha chamado Papert, né? Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Papert. Ele começou esse estudo dele em 1960. Sabe estudando o quê? Quem arrisca? O que ele começou a estudar para chegar nisso? Valendo $1 milhão a pergunta. Ninguém arrisca o que ele começou a estudar? Por 1 milhão dava para arriscar, hein? Arrisca aí, gente, 1 milhão, olha aí. Começou a estudar os filhos. Quase isso, quase isso. Ele foi, muito bom, hein? Ele foi estudar as crianças no jardim da infância. Tá? Ele foi buscar no jardim da infância... Os outros, então. Não foi como o Piaget, que foi nos dele, né, tal. Ele foi estudar as crianças no jardim da infância. O que aconteceu? Tem até uma fala muito célebre dele, né, que ele é africano, né, ele morou na África, na verdade, né, muitos anos, e ele contou, chegou lá com as crianças, tal, então, né, porque eu morei na África, tal. Aí um menino virou para ele e falou assim, Papert, mas então, como você morou na África e você sabe tudo, diz para mim, onde a girafa encosta o pescoço para dormir? Né? E aí, dali, ele começou... Gente, essa foi o start dele. Ao invés de ele dizer, olha, a girafa não dorme, olha, a girafa pendura, olha, a girafa é isso, ele disse, vamos pensar? Né? Vamos junto tentar ver onde a girafa encosta o pescoço? Aí as crianças começaram a pensar, ela tem um travesseiro na árvore, ela deita, ela tem uma cama comprida, e eles foram fazendo raciocínios e conexões. E daí surgiu a proposta dele, né, de trabalhar a questão da programação para trabalhar esse pensamento computacional. Então, ele desenvolve, alguns de vocês, principalmente o pessoal da matemática, já deve ter ouvido falar, que era o software chamado a linguagem Logo, que é uma tartaruguinha, né, que vai caminhando, né, e você vai dando comandos para a tartaruguinha, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. E as crianças joguinhos com isso, né, crianças muito pequenas. E depois ele era pesquisador do MIT, né? E depois essa linguagem Logo, ela vira o que também alguns educadores devem conhecer, que é o Scratch, né? Que é aquele gatinho, que é um software gratuito de programação em blocos, tá? Então, parte isso do Jardim da Infância. Trouxe aqui para vocês 3 conceitos, né, do que seria o pensamento computacional. Então, que é um processo que envolve a formulação de problemas e o modo como eu vou solucioná-lo. Então, o pensamento computacional, ele traz um pouco dessa habilidade de como eu resolvo problemas, né? Até aqui do lado tem uma forma de lavar a mão, né? Isso aí acaba mostrando, né, que a partir do passo a passo eu consigo chegar na resolução de problemas. Isso é mais eficaz? Isso é mais eficaz quando eu trabalho, né, isso no meu dia a dia. Acaba sendo muito mais
fácil, né? A gente às vezes já ouviu falar aquilo, gente, um problema grande não dá para a gente resolver. Um problema pequeno, a gente tem mais facilidade de resolver, tá? Então, esse é a ideia da base da nossa discussão. Eu cheguei aqui quase no finalzinho do nosso tempo, a gente tem mais 5 minutos. Na semana que vem a gente vai continuar essa história, mas eu queria dar esses 5 minutos para que vocês fizessem perguntas sobre esse primeiro momento, ou dúvidas sobre como vai ser a formação, para todo mundo sair daqui um pouco mais tranquilos. Tatiane, tá com a mãozinha levantada. Deixa eu sair com a minha apresentação, assim eu consigo ver você. Vai lá, Tati. Boa tarde. Oi, tá me ouvindo? Oi. Sim. Deixa eu te perguntar. Boa tarde, Mônica. Assim, eu sou da área da matemática. Eu queria saber se eu vou poder desenvolver o meu material, porque, assim, a minha intenção com o pensamento, com essa eletiva, era trabalhar com os alunos, desenvolver com eles o fluxograma, né, matemático. É possível ou eu vou ter que seguir exatamente o material que vocês enviarem? Tatiane, é possível você adaptar tudo que está ali. Ele é customizável. Ele tem uma trilha formativa, mas ele é customizável. Né? Você vai tirar dali o que você achar que atende aquilo que você está levando para a sala de aula. Tá? Então, existe uma possibilidade total de fazer isso para qualquer professor, viu, gente? Ele é customizável nesse sentido mesmo. Ele traz uma base, ele traz uma discussão, mas aí vocês vão, dentro da realidade de vocês, adaptando o conteúdo. Ok. Professor Magno. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tiro uma dúvida a respeito dessa questão da programação aí, do pensamento, né? Qual que é o público-alvo disso? É o ensino fundamental? É o ensino médio? Eu ouvi você falando aí também agora, né? Que não usa muito computadores. Ou eu entendi errado? Esse primeiro momento, o pensamento computacional, eu posso trabalhar ele totalmente sem computador. Eu não preciso ter o computador, tá? Eu consigo e o trabalhar... público-alvo? Essas eletivas, professores, elas foram desenhadas para o ensino médio, tá? O meu sonho, eu, enquanto educadora, é que a gente começasse a usar isso desde o jardim da infância. Que aí, quando o menino chegar lá na frente no ensino médio, né, ele vai estar numa outra situação. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso. Eu acho que vai demorar um tempo para a gente chegar nisso, mesmo com o nosso esforço de professor, né? Talvez a gente se aposente antes de ver isso acontecer, espero que não, que a gente consiga ainda ver isso acontecer, mas ele vem ao encontro que a BNCC traz isso para todo mundo, né? Então, ele está entrando no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no médio, né? A BNCC traz da sua competência de cultura digital isso, e ele está entrando em todos os itens. O caso da Fundação Telefônica Vivo, com o projeto Pense Grande, ela olha para o ensino médio. A Telefônica tem outros projetos, por exemplo, Aula Digital, que olha essa questão, né, também tem algumas coisas de tecnologia para o Fundamental 1, tá? Então, a gente está focando no ensino médio. Então, essa disciplina foi desenvolvida, professor Magno, para o ensino médio. Mas nada impede, a gente teve professor lá no Amazonas que ele dá aula no ensino médio, mas também dá aula no Fundamental 2. Então, o professor levou aquilo que ele aprendeu também para a sala de aula do Fundamental 2. Então, também não tem nenhum problema, é só uma questão de adaptação do conteúdo. Aí, só para finalizar aí, essa questão da programação, depois que vai usar o computador, você poderia dar uma dica de qual é o software que vai ser usado? O Scratch. Ah, tá, beleza, tranquilo. Tá? Tranquilo. Primeiro que a gente vai usar o Scratch, depois a gente usa um pouquinho de HTML,
mas também todos com software livre, que dá para ser instalado, a gente manda, inclusive, não nesse curso, tá, gente? Nos cursos para frente, que tem o de programação. Então, a gente busca usar software livre, né? Para que todo mundo tenha acesso, e busca também coisas que sejam gratuitas, porque senão também a gente exclui algumas redes. Então, também a gente tenta ter esse olhar aí em coisas que sejam que sejam gratuitas, que sejam Creative Commons, que sejam software livre, né, pra gente, porque senão a gente não garante a inclusão. Acho que tem mais uma pessoa aqui com a mãozinha levantada. Mônica, é a Carmen. Oi, Carmen, acho que era você que estava com a mãozinha levantada. Mônica, eu perdi aquela parte quando você falou do cronograma, aquele período de mentoria, de 23/8 a 10/10. Você poderia retomar essa parte para mim? Como que vai ser? Sim. Então, o que a gente... qual é o processo desse processo formativo, né? Ele não quer deixar o professor sozinho, né? Porque às vezes você pega o professor que está indo para esse conteúdo, mas ele não domina esse conteúdo, né? Assim, ele ainda não está. Então, esse mentor vai acompanhar. Então, o professor tem dificuldade? Tem lá um mentor. Olha, professor, eu fui tentar, eu vou fazer essa aula aqui amanhã, eu estou com muita dúvida. Porque o curso ele é um recorte. Então, o que o curso trabalha? Os conceitos básicos. Né? Então, a formação, né? Se meu computador pensasse, que dura 4 semanas, ele trabalha a base conceitual, tá? E algumas atividades, claro, que vocês vão pôr na prática. Quando eu vou para a sala de aula, eu tenho 32 aulas desenhadas. Então, pode ter coisa ali que o professor não domine, né? Então, o que a gente pensou quando a gente montou essa formação? Então, é um suporte para o professor, por isso que tem esse mentor. Então, essas 3 pessoas, vocês vão conhecê-los no próximo encontro, são pessoas que dominam bastante esse conteúdo, né, que estão com a gente, trabalharam, inclusive, na construção, né, tanto a Luana foi professora leitora dos materiais, o Di escreveu algumas sequências didáticas, né, e no Narrativas também, as pessoas que estão lá também já escreveram e trabalharam com a gente, junto com a Fernanda, né, que é a autora do curso. Então, esse é um suporte, é um acolhimento, é todo mundo junto, né? Então, vai ter momentos em que a gente vai trocar, e vai trocar experiência, e a culminância também, que acontece um pouco antes do final de vocês, vai ser em outubro, vocês vão até início de dezembro, lá, né? Final de novembro, começo de dezembro. Para que é? Também uma troca de experiência, né? Porque qual é a história, gente? Uma coisa que a gente sempre se preocupa enquanto instituição, né, formativa. A gente vai ficar com vocês 1 ano e a gente vai embora. Se não cria um legado, não teve sentido. Então, a ideia é assim, criar um legado para que vocês virem uma rede, inclusive, né, existe uma rede, a Rede Pense Grande, que vocês vão ser convidados ao final da formação, que é uma rede que reúne o Brasil inteiro. Hoje a gente já tem nessa rede São Paulo, Bahia, Goiás, Sergipe, Amazonas, esqueci, faltam 2, Minas Gerais e... Gente, esqueci um, daqui a pouco eu me lembro. E já fazem parte dessa rede. E nessa rede tem encontros que falam de tecnologia, surgiu uma nova tecnologia legal, eles trazem. O ano passado, por exemplo, a gente teve um encontro que falava de drones. Né, os drones estavam na moda, então a gente fez um encontro naquele momento, né, do final de 2019, no presencial, em que as pessoas, era um encontro presencial, era uma rede presencial que eles fizeram, e todo mundo teve a oportunidade de operar o drone, ver como é que funciona, como servia para programar, ainda ganharam os drones, tá? Ainda foram sorteados os drones, foi muito legal, né? Então, acho que é um pouco a gente criar essa rede. Então, por isso que tem um mentor, para ajudá-los a chegar nesse processo de criar uma rede. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Sim, mais 2 minutinhos. Oi, Mônica. Fala, Gabi. Desculpa. Só para complementar, perguntar algo sobre como a gente vai poder organizar. Porque você falou que o nosso material, até eu estava olhando a apostila já, tem 32 aulas.
Isso. Mas eu acho que como a gente está na rede aqui do estado, eu acho que os professores vão concordar. A gente está trabalhando com um APC. E geralmente as APCs são de 15 dias ou mensais. Então, acho que a gente vai ter que fazer uma adaptação dessas aulas para ver se vai dar tempo. Talvez a gente não consiga trabalhar na íntegra todo o material. E aí Não tem problema. Isso que eu queria ver. Se teria problema se não trabalhasse todas as aulas, mas fizesse assim, um resumo para unificar as partes principais, as principais aulas, os principais eixos. Isso eu acho que vai vir um pouco na formação, mas também só para saber como que a gente vai poder construir isso, porque geralmente aqui a gente está trabalhando ou quinzenal ou mensal, dependendo do mês. Tá. E aí poderia dar, assim, não seria as 32 aulas dentro do tempo que acho que foi programado na apostila. Não, então, vejam, gente, é totalmente customizável. Já jogaram Minecraft? Eu sou péssima, nem sei fazer, mas assim, é como se fosse o Minecraft. Vocês têm 32 bloquinhos, tá? Vocês podem escolher os bloquinhos que vocês querem. A gente vai orientar, como você está trabalhando pensamento computacional, que aqueles primeiros bloquinhos que são o conceito básico, que a gente use aqueles bloquinhos, né? Porque senão o menino não consegue criar essa linha, a base da casinha lá do Minecraft. O restante é a cargo de vocês. Por isso que a gente tem a culminância. Espero que vocês cheguem lá na culminância e cada um conte uma história diferente, né? Eu vou vibrar, né? Porque eu acho que é isso. A gente tem lá uma base, senão, gente, vira aquela coisa da escola que a gente tanto discute como professora. Olha, eu já discuti tanto isso, não adianta vir de cima para baixo. A hora que o professor fecha a porta, a gente é que manda. Pode vir, olha, você tem que fazer tal coisa, a gente diz, aham. Quando a gente entra na sala de aula, a gente vai desenhar de acordo com aquela nossa turma. E a gente vai dizer para o coordenador pedagógico, ó, foi show, fizemos o que você falou. E ele vai dizer, ah, legal, e ele sabe que a gente não fez. Acho que a gente fez aquilo que se adaptava. Claro, a gente tem que dar conta daquele currículo, eu tenho que falar daquele tema, eu vou falar daquele tema, mas eu vou pôr a cara da minha sala, a minha carinha, o meu background, né? Isso é freiriano total, eu tenho que usar aquilo que existe, que esse meu aluno traz, né, com aquilo que eu trago. Então, os bloquinhos, fica à vontade. A gente vai dizer assim, ó, gente, Gabi, essas 5 aqui, ó, é importante você dar. Que também pode ser, nós tivemos um professor em São Paulo, que ele fez ao contrário, ele fez a sala de aula invertida, com um material desse nosso. Então, o que ele fez? Ele jogou o desafio, não contou nada para os meninos. Falou assim, se vira. Gente, os meninos quase arrancaram os cabelos, né? Porque não dá para fazer. Aí ele ia vendo a dificuldade, ele ia contando, né? Então, ele inverteu. Foi show, gente. Porque aí os meninos se uniram, né? Porque tinha um desafio ainda, ele conseguiu uma ida ao teatro, ele conseguiu uns ingressos. Aí ainda tinha prêmio. Nossa, os meninos quase se mataram. E foi muito legal. Débora, diga. Não, Denis que levantou a mão? Denis. Sim, eu gostaria de perguntar o seguinte, nós vamos ter, eu já tinha até perguntado no grupo, a gente vai ter uma espécie de um classroom para a gente debater, os encontros com cada grupo isoladamente, vai ter reuniões pelo Meet, reuniões pelo Zoom ou outra plataforma? Você diz a gente na formação. Isso. Então, uma parte da formação é feita no Moodle, a parte do curso, certo, e a outra parte nós vamos usar o WhatsApp para discussão, tá? Então, e às vezes, e os encontros, né, essas 3 aulas que a gente vai fazer, a gente vai usar o Zoom por conta da gravação, tá? E além desses 3 encontros, não terão mais encontros síncronos? Então, pode ser que no momento da mentoria, a gente precise fazer algum encontro, né, com uma dúvida de... Vamos pensar assim, que na mentoria a gente vai ter uns 2 encontros assim, né, que talvez assim, o mentor, ele pense que ele precisa reunir todo mundo, porque é uma coisa que está acontecendo no grupo dele, que é mais de uma pessoa com aquele problema. Então, a gente pode vir a fazer um encontro aí,
geral, mas aí vai depender da característica das turmas. Mas também assim, gente, eu não consigo entrar no encontro porque é meu horário de aula, eu não consigo entrar porque eu estou numa outra rede, a gente vai estar sempre gravando e disponibilizando para vocês essa gravação depois, né, para que vocês tenham acesso ao que foi falado, tá? Ok. Mas a gente usa o Moodle na formação e depois a gente usa o WhatsApp como suporte, tá? Ok, agradeço pela fala. Acho que tem mais uma pessoa de mão levantada para a gente poder encerrar, que daqui a pouco também tem o pessoal dos narrativas. Mais alguém? Não? Turminha, é assim, eu acho que vai ser divertido, a gente se propõe que seja divertido, né? Então, é diversão garantida, porque a gente já está num momento tão difícil da nossa vida, né? A gente não esperava que fosse existir uma coisa tão pesada. Eu acho que ninguém, né, pensou numa coisa assim. Eu lembro quando começou essa coisa do Covid, na minha cabeça era uma coisa que ia durar um mês, né? E já vai para 1 ano e meio, né? E sem muita perspectiva de mudança. A gente vai se adaptar ao cenário, mas sem muita perspectiva de realmente estar seguro aí, né? Então, acho que é um pouco isso, a gente se divertir, né? É legal, já vai ser encaminhado para vocês o material, vamos ver se no nosso próximo encontro, semana que vem, isso já está na mão de vocês, que assim, vocês olhando um pouco, também vai ajudar a ter um pouco mais de clareza, e na semana que vem a gente vai entrar no detalhe de cada aula. Então, nós vamos falar um pouco de cada uma, mostrar a importância de cada uma para vocês, para que vocês possam fazer essa escolha de Sofia, né? Eu vou usar essa, eu vou usar aquela, eu vou juntar duas. Ó, essa parte eu acho que os meninos já sabem, eu posso tirar. Tá bom, gente? Gratidão e nos vemos na próxima semana. Abraço para vocês. Tchau, professora. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Até mais. Até mais. Até mais, gente. Até. Quem?